Pessoal, já dei o start aqui no início da gravação, né, da web aula de hoje, já compartilhando nossa tela aqui, né, já dando as boas-vindas aí, né, a mais uma aula aí de instalações elétricas prediais, né, a turma aí de catalão, né, 948086. Eu estou sempre olhando aqui nas postagens aqui, tá bom, pessoal? Estou fazendo a atualização dos momentos presenciais. Lembrando aqui que ó, a partir já do dia 23, né, aqui, ó, já é o período de férias escolares aí da Unidade Catalão, né? Vai até dia 19 do 1, tá, pessoal? Então hoje é 24, né? Vamos. Ah, não, ainda tem a aula da próxima sexta-feira. Isso, 31. Mas é o seguinte, pessoal, se não me falha a memória, não haverá. Mas isso eu vou confirmar, tá? Se não me falha a memória, dia 31 não haverá expediente. Mas se de fato não houver expediente, eu vou ainda confirmar, daí eu atualizo aqui, tá bom? A, a parte aqui de web aulas, tá? Aí, obviamente, em vez de 10, né, vão ter 9 aulas. Mas a gente não precisa se preocupar, não, pessoal, porque aí do dia 31, se não houver na próxima semana, né? Que eu tenho quase certeza que não haverá aí, vai ter um recesso. Aí a gente volta no dia 7 do 2. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, que eu tô achando essa data muito longe. 7 do 2 aqui. E 5 do 11 até 6 do 3, né? Aí nossas férias escolares inicia 23 do 12, vai até 19 do 1. Ah, não, é 24 do 1. Nossa, eu li errado aqui. Desculpa, pessoal. Tá certo aqui, ó. Aí, se não houver, é, não vai ver dia 31 mesmo, não, pessoal. Vocês vão estar no período de férias. Ó, o professor sem noção aqui. Não, então realmente tá certo aqui, ó. Esse aqui, mas é do dia 1º de janeiro, ó. Então, nossa última aula é a de hoje, né, do antes das férias. E aí a gente volta só dia 24 do 1. Ah, agora tá certo. Então, na próxima semana realmente não vai ter mesmo, não. Que o período é do dia 23 do 12, né? E dá na próxima segunda-feira, né? Até 19 do 1. Tá certo, ó. Coloquei informação errada aqui. Então, essa é a última. Agora eu estava olhando aqui, pessoal, a última aula que eu ministrei, de fato, foi a segunda parte da atividade 1. Então, eu vou até para a gente não se complicar aqui, colocar eu, né? Eu que estou sendo complicado aqui. Vou pôr aqui atividade 1. Vou arrastar as duas SAP, a SAP e a atividade 1 aqui para pastar TV1. Eu falei já tem um material complementar, né? Da atividade 1. Já falei das duas partes, né? Então, aí lembra que estava errado, estava atividade 2, né? E na verdade é atividade 3. Já acertei aqui
E acertei em situação de aprendizagem, ó, que realmente é SAP 2, atividade 3, tá? Então pula da 1 para 3. Ok, então já confusões aí que eu mesmo fiz desfeita aí, né? Então deixa eu baixar SAP, que é o descritivo. Ele tá abrindo automático, não era para fazer isso. A planta baixa aí da casa aí, da dona Tânia. E vamos baixar a folha de resposta aqui, ó, do relatório. Beleza, vou pegar aqui o download, ó. Então, a gente baixou esses três materiais aqui. Já vou criar a pasta ATV3, tá? De atividade 3 é o acrônimo aí, né? Vamos passar esse material da pasta download. Deixa eu apagar aqui novamente. Se a gente precisar baixar alguma coisa, a pasta download vai estar limpa. Eu sempre faço essa limpeza aí. Eu estava fazendo correções agora há pouco. Tá bom, então vamos lá, né? E aí, pessoal, quando a gente voltar no dia 24/1, né? Vai dar numa sexta-feira, né? Todas são sexta-feira. 24/1, aí a gente fala da atividade 4, né? E a gente fala depois. Aí, como a gente, no dia 24/1, a gente fecha a análise de todas as atividades, aí eu vou falar mais da teoria, tirando dúvidas. Inclusive, essa atividade de hoje aqui é interessante que tem laudos, exemplo aqui de laudo de parecer, né? E eu vou criar uma pasta aqui para vocês, em cima da aula de hoje, com o exemplo de laudo de parecer, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar o descritivo aqui, o nosso descritivo aqui. Vamos já pegar a planta baixa aqui, que vai servir de subsídio, tá? Então tá aqui, ó. Deixei a planta baixa aqui. No momento oportuno eu coloco lado a lado aqui, pessoal. Então, a gente tem o descritivo, a planta baixa aqui, que tem a ver com o descritivo, né? Da instalação antiga aqui do cliente. Lembra que o primeiro cliente foi o seu José, né? A casa lá de alto padrão, aí você tem que fazer aqui a folha de resposta é o formulário, né? Mostrando diagrama multifilar, diagrama unifilar, análise preliminar de risco, né? Com as etapas de montagem e teste e lista de material, tá? Agora nós temos também o modelo, né? O modelo de relatório que veio para você. Vem aqui em habilitar edição, tá? Deixa eu tirar aqui o espaço de parágrafo. Eu gosto de pôr aqui para eu mapear, me situar aqui. Então tem um modelo aqui de relatório, né? Inclusive eu vou fornecer para vocês o PDF de alguns modelos de relatório, a princípio de um relatório aí, né, da análise eu vou até discutir com vocês posterior aí, né? Mas já de antemão, um relatóriozinho que tem a ver, né, com instalação elétrica, né, provando pro requerente, né? No caso, o requerente é um condomínio
que essa instalação aí da cliente pode ter um ar-condicionado acrescentado na instalação, tá? Isso é um tipo de serviço que pode ser. Aí eu vou fornecer esses exemplos para vocês, tá bom? Vamos lá. Por enquanto, a gente não está precisando aqui dessa folha de relatório. Eu vou até desvencilhar aqui a planta baixa, porque é interessante nós, junto com a planta baixa antiga aqui, até entender quem que elaborou. A cliente já tinha essa planta baixa ou teve que ser elaborada para fazer o orçamento? E que a princípio é um relatório para você justificar, né? Aí primeiro um orçamento, e esse relatório justifica o orçamento e o serviço do cliente, tá? Justifica tanto para a empresa e justifica para o cliente, né? Porque ela vai saber por A mais B por que que teve que fazer esse orçamento e essa reforma aí, né? Se for o caso, tá? Então vamos lá. Tânia morava em uma pequena, né, casa antiga, onde constantemente aconteciam problemas na instalação elétrica, como curto-circuito, lâmpadas que queimavam constantemente. Então, é um problema até recorrente para muitas residências aí. Então, a Tânia, né, percebia que as quedas de tensão, ou seja, diminuição de tensão. Por quê? Por que disso? Por que que o Gabriel, né, o estagiário Gabriel, a, a eletrotécnica Natália percebeu, né, deu essa análise prévia para ela, ó, porque a luz ficava fraca e forte. Isso é, ou seja, oscilando aqui, ó. Isso é um indício de energia, né, com queda, ou seja, diminuição de tensão. Então ela relatou isso e aí a eletrotécnica Natália, que é a chefe ali, né, ela já passou a capivara. Olha, isso aqui está tendo queda de tensão. A gente tem que ver, pode ser problema nos cabos, pode ser emenda mal feita, ou nem haver emenda, né, que é pior ainda, né? Então, algum ponto aí na instalação, uma ferragem, pode estar consumindo energia desnecessariamente, pode ser. Sempre está acompanhado aí ó, a queda de tensão, né, com a energia sendo drenada em alguma estrutura a parte metálica aí, né, concreto armado ou estrutura, as ferragens, as treliças aí que a gente tem nas residências aí, né, que fica lá no forro, aí o cabo ali encosta. Então a senhora vivia com medo que houvesse um grande incêndio, inclusive afetando os vizinhos, né? Então ela ficava preocupada. No final do ano, Tânia, ao fazer as contas, percebeu que havia gasto muito dinheiro com reparos na instalação elétrica da casa. Então, fez as contas, olhou a conta de energia dela aqui, ó. Vamos pegar esse print que eu tenho aqui de uma conta de energia. Então, ó, ela olhou a conta de energia, viu que o quilowatt. Essa aqui é uma conta de energia aleatória que eu peguei aqui, tá, pessoal? Tô pegando só o modelo. Aqui, ó, nesse gráfico de barra, dependendo aí da concessionária aqui, ó, vou pegar até desse relatório aqui, ó. Vou pegar desse aqui, ó, que eu elaborei para uma cliente. Tá vendo? Ó, a conta de energia aqui tá ela tá mais parecida com a atual aqui, ó. Aí, em vez do gráfico de barras desse jeito aqui, ó, ele fica na vertical, fica de lado aqui, né? Então, na ponta do gráfico de barras, você vai ver a quantidade de quilowatt-horas foi consumida. Ó. Em fevereiro, 1.025, em março diminuiu um pouco, já em abril aumentou. Olha nesses 12 meses aqui, ó, de 14, fevereiro de 2014 até
janeiro, né, que dá 12 meses aqui, né, de 2015. Olha o pico, foi em outubro, ó, 1.657 quilowatt-hora. Se a gente pegar o valor aqui, ó, dá 53 centavos, mais essas outras casas aqui, ó, o ICMS, PIS, COFINS, né? Então, fazendo uma continha de padaria aí rapidão aqui, ó. Se a gente pegar esse valor de um quilowatt-hora, 0,53 centavos, né? Mais quatro casas decimais aí que compreende o ICMS aqui. Se fosse ver só a energia, a gente multiplicava por 53. Esse daqui, ó, 1.202 já deu 644 reais aí. Agora, se a gente pegar o maior consumo aqui, ó, lembrando lá de eletricidade, ó, vezes 1.657, ó, e dá 880 reais aqui. Em média, foi essa conta aqui, né? Então, com essa queda de tensão, né? Com essa queda de tensão constante, deixa eu fechar isso aqui. Ela olhou as contas de energia, viu que estava gastando muito dinheiro. Ó, além disso, né, veio com custo muito alto. Se continuasse nesse ritmo, ela teria rever seu orçamento. Ainda mais que ela tem gastos, né, com remédio e alimentação. Então, ela foi prevendo. E o que que a gente tem no final do ano aí, né? 13º, né? Dependendo aí onde você trabalha, até 14º tem. Lá na Ambev, por exemplo, tem. Então, ela provavelmente ela estava guardando essa data aí, já pensando, né, em contratar um eletricista. Geralmente a gente pensa em eletricista. Por quê? Porque o eletricista, como ele, né, ele não tem um órgão, né, tem o sindicato dos eletricistas, tem, isso tem. Mas como eu não tenho um órgão, tipo um conselho, né, federal, que é igual o Confea, né, Conselho Federal aí dos Engenheiros, nós temos o CRT, né, o Conselho Regional, o Conselho Federal, o CFT, né, Conselho Federal dos Técnicos. Então, como ele, né, não tem esse conselho, né, não tem todo o curso é de capacitação, geralmente a gente contrata um eletricista, mas a gente tem que tomar cuidado que o eletricista, o curso dele é chamado curso de capacitação. É um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico que tem autorização para ministrar o curso de eletricista predial, industrial, eletricista de redes, eletricista de linha viva de distribuição. Aí já a linha viva já é só o engenheiro eletricista, viu? É linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, montador eletromecânico, é para estruturas, né? Para estruturas treliçadas aí de linha de transmissão, né? Tem umas aí de metal aí que ela parece ser circular, mas ela é oca aí, só que ela é metálica, viu? E tem, né, tem isoladores, tem de concreto armado também. Então, todos esses profissionais que eu citei, o engenheiro, eletricista, o eletrotécnico, ele dá treinamento, e esse treinamento é chamado de capacitação. Aqui na nomenclatura aqui do Senai, o pessoal chama de qualificação. Mas qualificação, né, para os órgãos competentes aí, tipo o CREA, o CREA, o CRT aí, né, o Conselho Regional, Conselho Federal dos Técnicos, a nomenclatura é capacitação, viu? Até a Câmara de Educação, ela chama o curso de eletricista de curso livre. Curso livre é aquele que você tem que ter um mínimo de, às vezes não precisa nem de pré-requisito, né? Mas tem que ter um mínimo, né? Você saber ler, escrever, ter conhecimento básico de matemática, dependendo, cobra o primeiro grau ou o segundo grau completo. Então, mas tem muitos cursos livres
que não tem pré-requisito. Obviamente, o pré-requisito é você saber ler e escrever e você ter um conhecimento básico aí de matemática, aí, pelo menos do primeiro grau. Então, esse tipo de profissional, por definição, ele é mais barato. É o que a gente pensa primeiro. A gente pensa assim, ah, vou chamar um eletrotécnico. Ah, não, o cara é eletrotécnico. O cara é lá, o pessoal, os da mais antiga só lembra escola técnica, né? Ave Maria, esse cara vai arrancar meu couro. Aí, então vou chamar o engenheiro. Piorou, né? O engenheiro vai cobrar tudo que ele não ganhou no curso, ele vai cobrar de mim. Mas vocês viram aí que a dona Tânia estava fazendo um planejamento? Todo mundo, né, que faz um planejamento econômico, né, das suas finanças, né, sempre guarda dinheiro, evita você ficar fazendo, por exemplo, é, boleto. Teve uma época na minha vida que era boleto Casa Bahia, boleto Ricardo Elétrico, boleto, tudo quanto era coisa eu fazia comprando fogão, principalmente quando eu casei. Então, eu passei muito tempo pagando boleto e não juntava dinheiro. Só depois que eu comecei a juntar. Então, do mesmo jeito, a dona Tânia aí, ela está fazendo o planejamento econômico dela. Que tal, né, nesse planejamento econômico, igual ela vai ver aqui, ó, Tânia viu uma propaganda da MEP Limitada, né, Empresa de Manutenção e Instalações Elétricas, e decidiu chamar profissionais qualificados, né? Aí, quando a gente fala qualificação, lembra que não é exatamente uma capacidade, uma qualidade, não. É exatamente um curso, né? O qualificado entende-se que é o curso técnico e o curso superior, beleza? Então, para avaliar os problemas e, se fosse o caso, até trocar a fiação. Então, ela se valeu aí provavelmente aí do o 13º, talvez até um FGTS ela estava guardando, e visto que a casa deve ser dela, né, já que ela vai custear essa manutenção aí, provavelmente não deve ser alugada, né? Então, né, você tem que pensar do mesmo jeito aí que a dona Tânia. Você tem que fazer um orçamento, e esse orçamento não quer dizer que você vai pagar à vista, né? Você vai dividir em prestações. Então você tem que ver primeiro o orçamento, né? Para só depois você tomar uma decisão. Às vezes o barato vai sair caro. Por exemplo, se você chama uma pessoa que se diz eletricista, saiba você, né? Eu estou falando aqui com os futuros eletrotécnicos aí, né? Engenheiro eletricista, mas se ponha no lugar, né? Volte um passo atrás aí como cliente. Vamos supor que você não conhece nada da elétrica, você não está fazendo esse curso, você, vamos dizer assim, é um civil aí, né? Então se ponha no lugar, né? Pense que isso toda empresa sabe, viu? Mas pessoas aí, né, que não são que são CPF, né, não são CNPJ, ou seja, empresa, geralmente o cidadão comum não sabe disso. O que que é que ele não sabe, professor? Ele não sabe. Toda empresa, quando ela vai contratar um eletricista, ela pede, né, para a função de eletricista, o curso de capacitação de eletricista, e dependendo da instituição, aqui chama de qualificação, né? Ou seja, o curso de eletricista predial ou eletricista industrial. Então, você entrega um certificado, uma cópia do certificado, você prova, né? Já o eletricista, você vai fazer a cópia do certificado, né? Se fosse um eletrotécnico ou engenheiro, a carteirinha ali do CREA, né, ou do Conselho Regional dos Técnicos, já é a prova suficiente. Se você tem a carteirinha do CREA ou a carteirinha dos técnicos, isso quer dizer que você levou o seu diploma lá no seu conselho de classe e né, você passa a ter os benefícios aí das anotações de responsabilidade técnica, né? Que é um documento, todo e qualquer serviço que você faz, projeto, execução, né? Que é pôr a mão na massa, né? Colocar o projeto é, para realizar o projeto elétrico, né? Todos você tem que fazer uma anotação de responsabilidade técnica,
que vai constar a obra, o local da obra, o dono da obra, quanto que foi gasto, dependendo aí, né, também as coordenadas aí, os azimutes aí, né, o X e Y aí né, com azimute lá, da área em que você fez a avaliação, né? Isso acontece bastante aí com o topógrafo, né, que ele vai fazer as curvas de nível, né, vai fazer a avaliação ali de um terreno, né, por exemplo. Então, esses profissionais, as empresas cobram um certificado. Se ele pode saber tudo, ele pode ser né, o pica das galáxias aí na parte da elétrica, saber dar nó em gota d'água e esconder a ponta, como diz um professor meu, né? Não interessa, se você não tem um certificado de eletricista, né, ou diploma de eletrotécnico ou de engenheiro eletricista, esquece. Você não é um profissional qualificado. E se você não validou o seu diploma, né, não foi no seu conselho e ativou a sua habilitação técnica, também você não é habilitado. Você pode ser até qualificado, ter o diploma, mas você tem que se habilitar para você poder, né, assinar a anotação de responsabilidade técnica, tá bom? Então, se ponha no lugar, né, uma pessoa, ensine, né, ensine o seu cliente que ele tem que perguntar, cadê o certificado aí? Com certeza o eletricista, né, o vulgo Zé Pica-Fio, Zé Faísca aí, né, o Zé Fumaça, ele vai começar a gaguejar, né, e não vai apresentar certificado nenhum. Então, corre desse tipo de profissional, que esse profissional ele está te enganando, né? É tanto que tem pessoas que se dizem eletricista, não sabe nem que existe um certificado. Então, comece a divulgar isso para o seu cliente. Olha, a vantagem aí, né? Eu sei que, né, a senhora está preocupada, e vocês vão ver aqui, a senhora está preocupada se vai custar muito esse serviço aí, mas saiba, senhora, que se a senhora contratar, né, uma pessoa que se diz eletricista que não tem um certificado, a senhora pode até se complicar, civil e criminalmente, sabia? Sabia disso? Você uma pessoa entrou lá na sua casa, né? Você chamou para ela executar uma tarefa lá de eletricista, ela pode se acidentar, né? E pode até querer te processar. Se ela não é profissional, se ela não tem a comprovação, né? Você está enrolado. Além do mais, ela não vai saber os meandros aí da área, né? O que que é uma queda de tensão? Ela não, por exemplo, não vai simplesmente tirar um disjuntor e colocar um de corrente maior, né? De amperagem maior, simplesmente porque o disjuntor está caindo. Ela vai avaliar se esse disjuntor, né, está alinhado com a corrente máxima do circuito, da potência que o circuito suporta. Talvez precise apenas trocar o disjuntor, né, por uma amperagem maior. Mas pode ser que além do disjuntor você tenha que trocar por uma fiação maior. Então, o profissional, o eletrotécnico de verdade, o engenheiro eletricista de verdade, ele vai fazer uma avaliação. Ele não vai fazer, Moisés, eu vejo que sua instalação está com problema. Não, ele não vai fingir de, é, de ligue já, né? Não tem um Walter Mercado, ligue já, la garantia sou eu. Não. Ele vai avaliar tecnicamente sua instalação, vai pegar um detector de tensão, vai pegar um multímetro, né? Um alicate amperímetro, vai fazer as aferições, ver se está tendo queda de tensão, né? Ver se está tendo fuga de corrente, fazer uma série de avaliações, as básicas aí necessárias. Então a empresa mandou, né, a Natália e o estagiário Gabriel, né? Lembra do serviço anterior lá na casa do seu José? Então, ó, ela possui experiência, a gente já sabe, né, por causa da atividade anterior, né? Beleza. Quando a Natália e o Gabriel, ó, fez a inspeção, perceberam que era uma instalação antiga. Natália dirigiu-se ao medidor de energia, né? O vulgo relógio, fez a inspeção visual,
Inspeção visual, tá lá no item 7.1, item 7 lá da NBR 5410. Inspeção visual é literalmente você olhar os sinais aí, né? Vou pegar aqui um exemplo aqui de relatório, tá vendo que tá tudo em branco aqui? Ai, professor, tem que fazer que nem o do senhor? Não. Aqui é só um modelo, viu? Aí geralmente, ó, inspeção visual, você vê isso aqui, ó. Eu peguei foto aí da internet, ó, digitei lá no Fred Google, né? Digitei lá no Google lá, tomadas com sinais aí de curto-circuito. Mostrou essas fotos aqui. Realmente são sinais aqui que houve curto-circuito, também pode ter sido uma sobrecarga, né? Não só na tomada, ó, tá vendo que o fio aqui, ó, ele tá vindo por cima do reboco da parede aqui. Olha, não deveria estar num eletroduto e por dentro da parede? É, deveria, né? Mas não está. Então está totalmente fora de padrão. Então é isso que a inspeção visual faz. Você olha aqui, ó, tá vendo? Ó, a fiação em cima, vindo por cima aqui, ó, da parede aqui, ela entra na parede e brota aqui embaixo aqui, ó, tem três interruptores e uma tomada. Provavelmente não precisa ser bidu, né? Não precisa ser o gênio da lâmpada para ver que eu tenho eu troco de nome se essa fase aqui, a mesma fase do circuito que alimenta a iluminação, provavelmente está alimentando a tomada. E isso não existe, né? Como dizia o padre Quevedo aí, né? Não existe isso na NBR 5410. Iluminação é segregada, ou seja, é separada de força. Tanto os pontos de força geral quanto o ponto de força específico. Tipo chuveiro, ar-condicionado, tá? Agora você entende por que que tem essa planta baixa aqui, ó, lá da Dona Tânia, lá, ó. Aí, resumindo, eles fizeram um levantamento, né? O levantamento é o quê? Faz um desenhozinho, um croquis lá do apartamento dela, verifica quadro de distribuição, verifica disjuntor, verifica, ó, e aqui, ó, se vocês olharem bem, tá tudo com o número um. Esse número um quer dizer que é o disjuntor um, ó, aqui, ó, igual eu fiz esse desenhozinho, um exemplo aqui, ó, 20 ampere, iluminação, por exemplo, um disjuntor a seco monofásico de 20 amperes, iluminação. Disjuntor 2, tomadas de uso geral, né, das dependências aí da casa. Tomada de uso específico, essa daqui, ó, tá vendo essa aqui embaixo aqui, ó, chuveiro. Mas pera aí, professor, então todo mundo está compartilhando, né? Igual o mestre dos magos lá, né? O destino de um é partilhado por todos. Todo mundo está usando o mesmo disjuntor. Uai, professor, por isso, é por isso que a instalação tá, a tensão está diminuindo e aumentando. É por isso. Esse é um dos motivos. Por isso que você tem que segregar. E junto com essa inspeção visual, provavelmente ela fez a inspeção por ensaio. Você pega um termovisor, esse equipamento aqui, ó, vou pegar emprestado aqui vou duplicar a pasta aqui, pegar emprestado uma foto lá de manutenção predial. Ok, pegar esses dois modelos aqui, ó. Pegar uma outra aqui.
Esse aqui é o modelinho mais barato. Ó, esse aqui é um termovisor, ó. Você coloca é uma câmera aí, ó, com infravermelho, com a visão lá do predador, ó. Isso aqui, ó, quanto mais próximo do vermelho aqui, a corrente elétrica, ela tá muito alta. Deixa eu pegar outra foto aqui que ela mostra bem melhor ainda aqui a situação. Isso aqui, ó, ele tá usando esse aparelho aqui, ó, o termovisor do mesmo jeito, só que ele tem um LCD maior. Tá vendo aqui, ó, tem os bornes, alguns aqui estão sendo utilizados. Olha esse borne aqui, ó. Lá visualmente, ou seja, por inspeção visual, você não tá vendo nada, né? Eu tenho um cabo, eu tenho um disjuntor de boa aqui. Agora, por ensaio, ou seja, utilizando o equipamento, né? Lembra lá do Naruto, lá, Sharingan, né? Ele olhou lá a cor, né? Da corrente elétrica aqui, ó, que está estralando aqui, ó, corrente muito alta. Então, ele já sabe por ensaio, ou seja, através do termovisor, que esse disjuntor aqui, que visualmente não está aparecendo nada, não tem no sinal, não está com fuligem, né, nem com sinal de curto-circuito, muito menos com sinal de sobrecarga, né, derretimento aqui no cabo, nos bornes, ele está perfeito. Mas aí, ó, olha aqui o teste por ensaio, né? E isso que está lá no item, nos subitens lá do item 7, né, lá da NBR 5410, né, que é o teste por ensaio. Então, eles fizeram essa inspeção, levantaram o que esse daqui ó, é chamado de as-built, ou seja, como construído do elétrico. Então, geralmente uma residência, até dependendo aí do apartamento, o dono ali, né, nem o inquilino, piorou o inquilino, né? Às vezes nem eu já cansei de ir em condomínio aí vertical antigo e lá lá na sala lá do síndico lá não tem as plantas, né, planta baixa com projeto hidrossanitário, estrutural, o que quer que seja, né, de gás, não tem. Simplesmente é muito antigo, né? Às vezes era disquete, o disquete já nem funciona mais. O papel ali, às vezes o pessoal por preguiça nem imprimiu, né? Ah, não, deixa o disquete aqui. Qualquer coisa olha no computador, mas para olhar no computador você tem que ter o AutoCAD. E o AutoCAD não é fácil, né? Você pode fazer um cadastro aí. Se você for aluno, é mais fácil do que você ser professor. Eu mesmo aqui, para utilizar a licença do AutoCAD, eu tenho que provar, mandar documento para a Autodesk, né? Que é a desenvolvedora aí, né? Dos pacotes aí do AutoCAD, desde a indústria aí de construção, né? Projetos, engenharia elétrica, civil, mecânica, até a indústria do entretenimento e filmes, né? Tem o Autodesk Flame, que eles chamam, né? Que é só para tratar efeitos especiais de explosão e por aí vai, né? Tem o Autodesk Maya, né? Sabe que as animações lá, que a primeira que apareceu lá, né? É, ao, lá do Jorge Lucas lá, foi feito na Autodesk Maya. Então, não é fácil, né? Não é todo mundo que tem acesso a um AutoCAD. Às vezes eles deixam em PDF, né? Já em PDF já é melhor para você visualizar. Você pode visualizar no celular, num tablet, mas mesmo assim, né? Às vezes quando tem a planta baixa. Então, se você não tem, você tem que gerar um croquis, ou seja, um desenho, um esboço, que é essa planta baixa aqui. E também você vai gerar o projeto elétrico, que é o projeto que está aqui, ó, essa parte aqui, ó. Interruptor, tomada, lembra da primeira aula lá? Então, pessoal, só um minuto. Então, ela fez essa inspeção aqui, né? É bom você tirar fotos,
que esse relatório pode ser descritivo, mas também se ele for fotográfico, né, com as legendas, igual aqui, ó, fotos retiradas da instalação da casa da senhora Tânia, ó, tomadas com a aparência de consequência de curto por falta de proteção nos disjuntores, em estado precário de envelhecimento, né, e também um único disjuntor para suportar toda essa carga, né. Então, o objetivo, né, da atividade 3 é você fazer um relatório com recomendações e impressões dos técnicos sobre as condições da instalação da casa aí da dona Tânia que justifica essa reforma. Então, eu fiz esse exemplo, né, que eu já estou até mostrando aqui para vocês, ó. Eu fui bem sucinto aqui, né? Lá no material extra que eu vou fornecer para vocês, tem esse aqui, esse que eu abri aqui, né, que é do ar-condicionado. Vocês vão ver toda a estrutura, a escrita, tudo bem feitinho, cliente caracterizado, né, a quem interessa, né, quais são as conclusões técnicas, o documento que chancela, né, ou seja, que prova que essas opiniões técnicas aí, né, elas são válidas, elas têm fé, né, têm fé pública. Então, introdução ao relatório apresentará os motivos, né, pelo qual provocou a necessidade de uma reforma da instalação elétrica da cliente. Você pode pôr da cliente, senhora Tânia, ou da cliente Tânia, e tal. Objetivo, descrever os motivos, né, que justifique a reforma da instalação, né, da casa aí da cliente Tânia. Então, eu coloquei aqui um resumo, ó, justificativas, ó, eu fui ranqueando aqui, ó, instalação elétrica apresenta oscilação perceptível no nível de tensão. Tudo isso eu tirei do relato, né, da dona Tânia aqui. Inclusive, eu já vi perito, né, perito técnico aí. Eles, inclusive, levam aquele gravador digital, né? Que o pessoal vai falando para ele, porque é impossível, né? A pessoa vai falando, você vai escrevendo, né? Não tem um escrevente ali, né? Para fazer tudo rápido ali, aí ele grava, né? O que a pessoa está falando para depois ele pegar melhor aqui o que foi gravado, o que foi dito, né? Para ele poder redigir o documento. E hoje ainda está mais fácil ainda, né? Você pode pegar aquele áudio e pedir para o GPT, por exemplo, transcrever numa folha para você, né? No arquivo Word, né? Transcreva aí esse áudio aí. Aí, pá, ele escuta o Gemini, né? Escuta e então tem essas ferramentas também, né? O gravador digital é bem baratinho, viu? Última vez eu comprei, já tem um tempo, e comprei uns 60 conto ali no Camelot. Olha, na inspeção feita pela técnica Natália e o estagiário Gabriel, foi detectado que a instalação estava em estado precário, né? Por ser antiga, alguns itens merecem destaque, como tomadas e interruptores antigos e danificados, né? Com sinal aqui de curto-circuito ou sobrecarga, né? Mas está com mais cara de curto-circuito, tá vendo? Ó? Ele até derreteu aqui o espelho dessas duas tomadas aqui, ó. Tomadas e interruptores antigos, já falei, né? Desculpa. O quadro de distribuição de energia utilizando um único disjuntor para proteger toda a instalação da casa. Show. O padrão de entrada de energia desatualizado, né? Em condições precárias, fiação antiga. Daí fui, né, teoricamente aqui, aí você tira a foto, peguei esses exemplos aqui na internet, coloquei a legenda, interruptor em estado precário, caixa de medição aqui, ó, em estado precário e fora do padrão, ó, tá vendo? Toda enferrujada. Você tem a policarbonato, né, que é geralmente em região aí litorânea, né, a gente coloca de policarbonato. Aqui, né, em Goiás, né, como não tem a maresia, a gente utiliza metálica com pintura, né? A pintura aqui já foi pro saco, né? Essa pintura já nem tá até enferrujado aqui, ó. Aí fora da caixa de passagem, ó, tomadas fora da caixa, chuveiro com aquecimento nos cabos aqui, ó. Aí bocal de lâmpada com fiação improvisada, ó. Não tem nem fiação, vem pendurada aqui, ó, no forro. Terrível. Normas, aí o último item, né?
normas que foram aplicadas aí para essa análise, né? NBR 5410 e a NR10, né? 5410, né? Como eu mostrei na aula passada, a Bíblia para instalações elétricas de baixa tensão, né? E a NR10, né, uma norma regulamentadora aí do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que fala sobre normas de segurança, né, em várias áreas aí, né, várias ocupações aí que se enquadram, né. Nesse caso aqui, a NR10, né, que fala sobre segurança em instalações, né, e serviços de eletricidade, né, não só na instalação, mas em qualquer serviço, inclusive o projeto, né, eu posso fazer um projeto, elaborar um projeto de maneira errada aí, né, equivocada, e ele, né, e por conta disso ele provoca um acidente, né, então, se foi um técnico, se foi um engenheiro, ele pode ser responsável, né, responsabilizado, né, civil e criminalmente por tal fato. Né? O CREA, se for engenheiro, o Conselho Regional e dos técnicos vão deliberar, né, e vão, né, ele pode ser inclusive denunciado, né. Aí imagina, você pede para o Zé Pica-Fio fazer a instalação de sua casa, para quem que você vai reclamar? Para o Capitão Planeta? Para quem? Para ninguém. Ah, é? Uai, o cara é eletricista. Cadê? A primeira coisa que o CREA e que o CRT vai falar, qual que é o nome desse profissional aí? Ah, esse é o Janjão. Não, eu não quero apelido, eu quero o nome. Quero o CPF dele. É o nome. Então, se você tiver, vai descobrir que ele não é técnico, que ele não é engenheiro, que ele não é nada. Obviamente, né, o CRT e o CREA eles não vão te ajudar, não vão apoiar. Eles estão lá para fiscalizar os profissionais daquela casa, né? Para as normas, para fazerem valer, né? A Delegacia Regional do Trabalho também, né? Para fazer valer as normas, né? De cada casa aí, né? Então, né? Como ele não é profissional, é um amador, então você não vai poder reclamar. Então é isso, pessoal. Aí no final vocês assinem aqui, né? Esse relatório está bem simples mesmo, viu? Não precisa fazer igualzinho eu fiz aqui, não. Ele está bem simples, aí por isso que eu vou fornecer esses modelos aqui, ó. Igual esse daqui, ó, com parecer, sempre no final, né? Nesse aqui que está mais simples, vocês viram que tem só, né, a norma que foi utilizada. Nesse daqui não tem um espaço falando que norma foi utilizada, mas eu cito várias vezes qual foi a norma, inclusive na conclusão técnica. Aí, ó que o final da conclusão técnica. A convicção técnica, conforme RT número tal, né, eu tenho um número aqui, anotação de responsabilidade técnica registrado no órgão de classe, o CREA, em anexo que o quadro de distribuição da contratante suporta a carga do ar, né, do ar-condicionado, respeitando a NR e a NBR supracitada. Quem que ele supracitou aqui, ó, NR10, né? NBR 5410. Aí, como é aqui em Goiás, né? Sob a Equatorial Distribuição Goiás, a NT 001 da Equatorial, ó. Fornecimento de essa norma técnica aqui, né? Ou o pessoal também chama de ND, né? Para não confundir, né, com, por exemplo, a normas aí do trabalho, né? É uma norma técnica de distribuição, né, sobre fornecimento de energia elétrica em baixa tensão Equatorial Goiás, né, distribuidora de energia. Então, tudo foi respeitando a NR, a NBR supracitada e todas as normas aqui, né? Sem prejuízo à instalação elétrica da cliente. Aí só depois que vê o espaço aqui para assinatura, né? E ainda a gente coloca em anexo a anotação de responsabilidade técnica que foi, né? Que foi lavrada aí no site, né? Que foi assinada aí
ou do CREA, ou se for o técnico lá acho que é a primeira região, CRT, ou isso, CRT primeira região, que é aqui Goiás, né? Então você tem que colocar uma cópia em anexo aqui e apresentar para o pessoal aqui do condomínio, né? O, que é a cliente, a Ciclana da Silva, o contratado é o técnico fulano de tal, tá vendo aqui, ó? O apartamento aqui da cliente, que é o local onde ele fez a inspeção, né? E ele está entregando o laudo pro condomínio aqui, o Apocalipse, eu chamei aqui, ó, condomínio Apocalipse. O pessoal, a mesa aí, né, que dirige, né, o condomínio e a administração dele, tá? Então é isso, pessoal. Finalizamos, deixa eu salvar aqui. Finalizamos aqui a análise da atividade 3, né? Reiterando aqui que eu tinha errado, né? Vamos entrar no período de férias aí da unidade de vocês, né? E vamos retornar no dia 24/1, né? Na sexta-feira aí, né? 24/1, para a quinta aula de instalações elétricas prediais, tá? Então é isso. Vou parar aqui a gravação e já deixar renderizando. Até amanhã já vai estar disponível para vocês.